Olá, meus irmãos, minhas irmãs de caminhada. Me chamo Sérgio. Estamos aí mais uma vez juntos nesses nossos vídeos, né? Nessa série de vídeos sobre cura física. Vou lembrar aí aos irmãos que se estiverem gostando aí dos nossos conteúdos, dê o joinha, se inscreva no nosso canal, ajude aí a gente a compartilhar os vídeos, né? A propagar esses conhecimentos que podem realmente fazer alguma diferença, né? Para alguns dos nossos irmãos que estão passando por alguma dificuldade física também. Contamos com cada um de vocês. Todo vídeo a gente busca colocar um vídeo, às vezes 2 vídeos diferentes com conteúdos que vêm enriquecer um pouquinho do nosso conhecimento, sobre a nossa vida, sobre a nossa saúde e também sobre nossa espiritualidade. Essa é uma das razões da gente ter criado esse canal Luz e Lei Divina, né? Ser luz, exatamente para poder a gente sair daquela rotina de noticiários, de informações sempre pesadas, sempre com contexto ruim, né, da humanidade, e também auxiliar de alguma forma os irmãos de forma gratuita também, de maneira gratuita, porque nós não cobramos, nós fazemos tudo com muito carinho, muito compromisso, com toda essa fraternidade aí que é inerente à nossa própria humanidade. Esperamos estar sendo valiosos esses vídeos, fazendo alguma diferença para vocês, e por isso a gente pede essa ajuda e a gente conta com cada um dos irmãos e das irmãs para se inscrever no canal e compartilhar os nossos vídeos. Então vamos lá dar continuidade a esse vídeo de hoje. Então no vídeo anterior nós comentamos e citamos uma pesquisa científica, e eu enfatizo que foi uma pesquisa científica que nós encontramos aí na internet, que fala dos 9 fatores para as curas radicais. A gente entende então as curas radicais, aliás, nessa pesquisa científica, as curas radicais se tratava das pessoas que estavam em estágios terminais. Falamos um pouquinho também da comparação. Ora, se as pessoas em estágio terminal, elas têm como sim conseguir a cura, imaginemos nós que talvez não estejamos ainda, né? Porque dentro daquele alarme que a gente falou também, espero que nós acordemos para esse nosso estado de saúde, para o nosso bem-estar, para a nossa vitalidade, que isso é o natural da nossa vida, da nossa existência. Então, espero realmente que a gente acorde, inclusive para esse discernimento, né, que a gente não tem que esperar chegar em casos terminais. Obviamente que tem questões kármicas muito diferenciadas e nós, mais uma vez, não vamos entrar no mérito. O que nós queremos deixar bem claro nesse vídeo é o seguinte: se tem como um paciente que está com uma doença em nível terminal se curar, então mais ainda nós temos sim, seja uma doença crônica, seja uma doença que por algum momento aí esteja na sua agudez, né? Enfim, qualquer doença que nós tenhamos, isso é uma ilusão, isso não é a nossa verdade, na verdade isso é uma grande descompensação, uma falta de equilíbrio e harmonia dentro desse ser integral que nós somos. Então o nosso foco realmente é de restabelecer a saúde ou manter a saúde para quem tem, porque essa é a verdade da nossa vida, da nossa existência. Então vamos lá, falar um pouquinho de cada um. Vou só rememorar aqui que os 9 fatores para as curas radicais, 2 são físicos e os outros 7 eles são emocionais, mentais ou espirituais. O que eu acho interessante dessa pesquisa científica é que ele considera o ser integral. Então já é uma ciência que está buscando a reconhecer o ser espiritual, seu aspecto emocional e mental. Isso aí a gente já sabe que já é considerado. Mas esse espiritual realmente é algo dessa nova era, desse novo momento que a gente se encontra aí, de transição planetária inclusive. Então os 2 fatores físicos são a alimentação, nossa alimentação, o que nós ingerimos no dia a dia, e o outro fator físico são as ervas. E aí eu fiz aquela comparação no vídeo anterior que toda a base da existência humana está direto ou indiretamente vinculada à natureza. Seja um remédio alopático, os princípios que são utilizados são da natureza, mesmo quando se utiliza algum princípio sintético, esse princípio sintético da alopatia, dos medicamentos, das drogas, eles estão imitando, eles têm semelhança com os princípios naturais. Então, seja, a base da nossa vida, da nossa existência é a natureza, essa grande farmácia natural. E aí nós falamos também da inteligência da natureza, né? A inteligência da vida. Os outros 7 fatores, dando sequência aqui, é tomar posse sobre a sua saúde, seguir sua intuição, liberar emoções suprimidas, aumentar emoções positivas, buscar suporte social, aprofundar sua espiritualização e ter uma boa razão para viver. Então vamos lá agora falar um pouquinho mais sobre cada um desses aspectos.
Então vamos lá, vamos começar a falar pelo primeiro fator, que é a alimentação. Bem, a gente já veio trazendo alguns pontos de reflexões com relação a essa questão de nós conseguirmos ler o nosso corpo ou começar a entender o nosso corpo, nos reconectar com esse nosso corpo físico, que é esse nosso veículo da nossa consciência, exatamente para saber se o que a gente come é bom ou ruim. E aí nós temos também os feedbacks positivos e negativos, né? Tanto em nível de mal-estar ou de bem-estar, tanto também quando você come alguma coisa, se aquilo te dá mais disposição, se te deixa com menos disposição, se aquilo te causa algum distúrbio. Então tudo isso é o corpo conversando com a gente. Obviamente que algumas coisas saudáveis, ditas saudáveis, podem ter alguma relação específica para você. E aí onde cada um tem que começar a se compreender, também a utilizar o seu próprio corpo. Outra questão é a alimentação muito carnívora, em fast food, essa alimentação que não é saudável, que ela não tem os elementos necessários ali para uma boa saúde. Ou seja, nós comemos apenas e simplesmente por prazer, o tempo todo só por prazer, ou nós comemos para ter saúde, para ter boa disposição. Isso também tem que ser levado em consideração. Apesar de ser muito dito, conversado, a gente tem uma tendência a ignorar esses sinais, sejam dos nossos corpos ou seja também da própria ciência. Então é importante a gente ter essa noção. É totalmente lícito e legítimo nós comermos também por prazer. O que a gente chama atenção aqui é o nosso condicionamento para o que é prazer para a gente. Só é o que nos faz mal, só é o que nos rouba a nossa saúde, a nossa vitalidade, então nós precisamos reeducar, fazer uma reeducação alimentar. Porque tem sim, pessoas que comem saudavelmente também têm o mesmo prazer de se alimentar. Então o prazer ele parte também de uma crença interior, aquele ambiente interior que nós falamos, né? A nossa forma de lidar com o mundo, de enxergar o mundo e de agir no mundo. Então tem a ver sim com essa reeducação alimentar. Então tem pessoas que comem saudavelmente, vegetarianas ou veganas, que elas têm todo um prazer de comer também. Então o prazer não é porque uma comida é mais gostosa e a outra é menos saborosa. Isso não existe. Isso é um condicionamento, isso é baseado numa crença, inclusive, que nos faz mal. Então a gente precisa aí desvendar, né, os nossos olhos aí, tirar essa venda dos nossos olhos, ressignificar, como a gente vem falando, a gente precisa ressignificar esse nosso sistema de crença, porque a crença de uma forma ou de outra vai existir. A gente precisa nos reconectar com o nosso corpo, entender o que ele precisa, porque o corpo fala, o corpo dá sinal, tanto sinais positivos, feedbacks positivos, quanto os feedbacks negativos, e vários outros fatores aí encadeados que também dizem respeito à nossa alimentação. E só uma observação aqui sobre a alimentação carnívora. Nós estamos vendo aí que existe sim uma tendência, e ela é fundamentada numa questão sim de bem-estar, de saúde física e espiritual, que realmente cada vez mais pessoas estão buscando o vegetarianismo ou até o veganismo. Não vamos entrar também novamente no mérito da questão, mas a gente tem que observar que a carne, ela não só ela gera um sofrimento na natureza, né? Ela está quebrando um ciclo de equilíbrio na natureza, tanto seja essas monoculturas gigantescas, né, na parte de vegetais, e aí eu estou dando o exemplo que também há um exagero na parte do vegetal. A monocultura ela não é saudável para a terra, não é saudável para o meio ambiente, inclusive ela degrada bastante o ambiente, como por outro lado, nesse aspecto mais da carne que nós estamos falando, as grandes criações, né, de gados, os gastos com água, gases de efeito estufa, enfim, a devastação ambiental também para criar esses bichos, para simplesmente matá-los, ou seja, gerar sofrimento para a gente se alimentar por prazer, simplesmente por puro prazer, porque cremos nós, né, com base em muitos estudos, inclusive orientações espirituais, que não há mais sentido nenhum a nossa alimentação ser baseada na carne como é ainda hoje. Sem falar que a carne ela sobrecarrega o nosso sistema digestório, ela traz muita toxina, porque já vem as toxinas dos próprios tratamentos, né, de saúde dos bichos, e também com o próprio medo, né, os próprios hormônios naturais segregados na hora do pavor, do pressentimento da morte, e sem falar as condições de sofrimento em que muitos desses animais passam sua vida inteira, e principalmente na hora do abate. E outro ponto também que a gente analisa. Você já parou para perceber que quando nós temos uma doença e que ela tem não estamos nem falando de doenças terminais, mas quando nós temos doenças que ela está cobrando mais do corpo, a primeira coisa que a gente não quer é se alimentar, muito menos de carne.
Quando a gente fica internado, quando alguém precisa ser internado, essa alimentação de carne ela é evitada. Quando uma pessoa entra num estado que ela não consegue, o sistema digestório não pode ser sobrecarregado, a orientação que é, por exemplo, inflamação, algum tratamento mais específico, suspenda a carne, principalmente, né, carne de porco. Então, assim, a gente vê que a carne sempre está no contexto de ser retirado. Se ela fosse tão saudável assim, ela seria não só incluída em todas as dietas, como ela seria mesmo estimulada e falada para comer mais para poder exatamente ter essa vitalidade. Não é. Quais são os alimentos que nós naturalmente procuramos quando nós não estamos bem, perdemos um pouco o apetite? Sopas, coisas mais leves, mais tranquilas, legumes, vegetais, frutas. Isso aí já tem a inteligência da natureza. Consideramos isso aí já um feedback que o nosso corpo já está nos dando, um sinal que o nosso corpo já está dando, mas que ao longo das nossas existências, da nossa vida, a gente renega, renega. Ou seja, quando a gente entra no processo de convalescência e melhora, a gente volta àquela alimentação pesada, carnívora, fast food, tudo que nos faz mal. Então tem muita coisa para a gente avaliar na nossa alimentação, nesse aspecto desse fator físico. Bem, o outro fator físico, que é a utilização de ervas, né? E aí nós utilizamos essas ervas de várias formas. Até o incenso, as defumações, se a gente analisar para quem tem algum tipo de preconceito, seja com a Umbanda ou com outra religião que usa defumação, nós podemos analisar que no catolicismo é feito sim uma defumação inicial ali no altar. Então, gente, essas são sabedorias antigas, ancestrais nossas. A gente tem que realmente desconstruir alguns preconceitos. Então, você está queimando a erva ali, como um incenso que é queimado, você está assim purificando o ar do seu lar, o ar ali de onde você está fazendo aquele tratamento. Quando você está queimando aquela erva, você está ativando os princípios curativos daquela erva, porque o fogo ele desperta, só que em nível etérico, né, astral. Então isso também é feito um nível de cura astral, e é por isso também que a gente se alimenta. Vamos pegar um pouquinho, fazendo a conexão aqui entre a alimentação e essa parte das ervas. Tudo que a gente ingere nos dá saúde, não é simplesmente pelo contato com o corpo, mas exatamente pelo que o corpo processa dentro disso e gera em nível etérico. Exatamente porque nós temos aí a nossa vitalidade, ou seja, o que o nosso corpo tira dos alimentos é a vitalidade. A vitalidade, ela não é material em si, ela não é física em si, ela é mais sutil, ela é mais etérica. Então, na verdade, a alimentação, tanto é que existem os dejetos, né? O que a gente come, a parte física sólida, ela entra nos dejetos, e a parte mais etérica, ou seja, dos elementos mais no seu princípio natural, no seu princípio mais puro, o corpo absorve para se manter. E as ervas obedecem esse mesmo princípio, só que num nível ainda mais direcionado a uma determinada desarmonia física, né, uma doença, por assim dizer. Então as ervas são sim a farmácia natural, elas estão baseadas nessa inteligência também da evolução do próprio planeta, da evolução do nosso próprio corpo, dessa nossa relação que tem que ser sim profunda e tem que ser sincrônica e sintônica com as ervas, com o meio ambiente. E há quem diga sim que é possível uma pessoa que tem algum nível de conhecimento sobre as ervas e muito mais relação com a natureza, conseguir sentir, né, que chá tomar, que erva utilizar para uma cura necessária. Seja um processo de catarse, de purificação do corpo, para auxiliar, né, seja num processo de restabelecer, auxiliar o restabelecimento da própria vitalidade. Então o que nós precisamos entender? Que essa inteligência do nosso corpo, da natureza do nosso corpo físico, é a mesma inteligência que se processa na natureza. Só que quando a inteligência do nosso corpo nós viemos atrapalhando muito essa homeostasia que deveria ser natural, mas a gente, aliás, ela é natural, mas a gente atrapalha essa naturalidade, a gente tira essas engrenagens do ritmo correto ou do movimento correto. Então, quando a gente tem contato com a boa alimentação e com a utilização das ervas corretas, nós estamos o quê? Ajudando o reajuste dessa homeostasia que é natural. E é por isso também que é magnífico os resultados para quem se cuida por meio da homeopatia e até da fitoterapia, que são duas formas de medicinas naturais que são muito potentes e são muito efetivas. Exatamente por quê? Porque não só lida com a própria inteligência da natureza, como aplica ela de forma saudável, e obviamente a gente tem que conhecer, não é de qualquer jeito, não é de qualquer forma. Ou seja, toda ciência tem um encadeamento lógico, a gente precisa entender essa lógica.
E aí, mais uma vez, a nossa ciência terrena, tentando estudar a ciência da vida, a ciência da natureza, para entender o nosso mundo, a nossa vida, a nossa existência, para nos dar mais saúde, inclusive também conforto e bem-estar. Então, meu irmão, minha irmã, faz ou não faz muito sentido tudo isso que nós viemos conversando? E eu quero sim usar para corroborar e ratificar tudo o que eu venho falando aqui, que isso são pesquisas científicas. Não são achismos, não são coisas de religião puramente, mas tem sim um fator de religiosidade, de espiritualidade, quando a gente fala isso é o sentido mais profundo da religião bem praticada, que é exatamente para nos integrar dentro dessa individualidade completa que nós somos. Então a gente precisa sim considerar todos os aspectos que dizem respeito à nossa vida, não no sentido religioso, mas no sentido da religiosidade, para quem tem algum problema com religiões. Então é muito importante que a gente dê esse tom. Inclusive já há um movimento, a gente já percebe em várias áreas do planeta, né, do nosso mundo, em várias culturas e nações, essa busca, tirando, obviamente, os fundamentalistas, os tradicionalistas, nós já vemos esse movimento para entender que a religião ela é um meio e não um fim em si, que a gente tem que sair dos dogmas, dessas doutrinas sectaristas fechadas e ir para o lado mais da religiosidade, no sentido de nos religar ao divino em nós, ao Deus, como o Cristo planetário falou, vós sois Deus, e a gente nos compreender como um ser integral, que somos sim um espírito numa experiência material, humana ou física. E para poder lidar bem com esse ambiente físico, a gente tem que entender, a gente tem que saber lidar com ele, nós temos que estar integrado também com ele, porque tudo, no final das contas, é uma coisa só e nós não vivemos isolados, nem dos outros, nem do meio ambiente e nem do mundo. Nós precisamos estar tudo integrados. Mas faz muito sentido isso que a gente vem conversando, principalmente agora trazendo essas pesquisas científicas, ou seja, a própria ciência já entendendo que não há como tratar o ser na sua forma puramente física, corporal, e muito menos tratar apenas um órgão, porque todos os órgãos eles estão o tempo inteiro trocando sinais, conversando, e muitas vezes um órgão em desequilíbrio ele vai dar sinais truncados com outro órgão que está saudável, desarmonizando todo esse sistema que nós temos interior físico, sem falar ainda no campo emocional e mental. Bem, vamos parando por aqui nesse vídeo, vamos dar continuidade a esses fatores, então a partir do próximo vídeo a gente vai começar a falar um pouquinho mais dos outros 7 fatores que são mais mentais, emocionais e espirituais. Espero que vocês estejam gostando, ajude-nos, inscreva-se no nosso canal, dê o joinha se estiver gostando do conteúdo, compartilhe e vamos fazer essa corrente do bem. Paz e bem, saúde é o nosso estado natural e até o próximo vídeo.